Vamos lá, galera, conectados e conectadas aqui do DCcast. Hoje eu tô com a galera da pesada aqui, né, a galera que defende aqui os nossos direitos aqui na rua, vamos colocar assim. Excelente. Né? Conversar um pouquinho com os irmãos aqui, que já tem um trabalho aí na internet, que a gente vai falar um pouquinho aqui, aprender um pouquinho com vocês aqui, saber como que são esses desafios aí de manter, né, a segurança, a saúde, o trabalho no dia a dia de um defensor público, não é assim que se chama? Como que da a gente segurança pública. Da segurança pública, né? Pessoal, a gente está aqui com o James e a Fernanda, né, para falar um pouquinho sobre o nosso segmento da polícia, né? Vamos colocar assim. Vocês são da polícia militar. Aqui do Distrito Federal. Mas a gente vai falar no geral aqui, né? para a gente conhecer um pouquinho o Excelente. trabalho de vocês e informar um pouquinho aqui, que eu sei também que vocês têm uma pegada muito de cuidar da saúde. Perfeito. E entender esse lado do empreendedorismo aí que vocês estão fazendo aí há mais de um ano aí, né? Perfeito. Exato. Então vamos lá, vamos se apresentar. Primeira coisa que eu queria falar é que eu tô tranquilo aqui. Sabe quando vocês vêm para cá? A gente tem aqui um... Tá, seguro. A gente faz aqui nos estúdios aqui estúdios aqui, eles fazem aqui o podcast. Cara, fico tranquilo. Excelente. Mas é o que eu Tá digo. seguro. O poder de... Você poder andar armado, eu falo pessoalmente, né? Me dá uma sensação de segurança muito grande. Obviamente, não só pela arma, mas pelo treinamento, saber que eu posso andar armado, eu tenho uma sensação de segurança muito grande. Quer dizer que eu estou mais seguro que todo mundo? Não, obviamente também me traz uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade gigante. Tanto a mim quanto as pessoas que estão comigo, entendeu? A arma, você tem que fazer uma análise muito maior, não é só estar armado e pronto. Você tem uma responsabilidade muito grande. Exato. Inclusive vai ter que debater essa parte da arma aí, da liberação de armas. Engraçado que eu até vou contar um relato aqui. Hoje é segundo domingo, eu estava correndo, e você falou essa questão da segurança da arma, né, de andar armado. Cara, mas eu fiquei tão chateado no domingo que eu estava correndo, e eu estava no final do meu treino de corrida, eu estava no plano piloto ali mesmo, na torre de televisão, bem no centrão de Brasília. E aí uma senhora me parou, né, viu que ela estava meio assustada, e apontou para uma pessoa que estava andando mais, sei lá, devia estar uns 400, 500 metros de distância minha, e essa pessoa tentou assaltar uma outra mulher. Cara, assim, e você, assim, é tão, eu acho que a gente fica impotência, tão né? impotente, assim, a gente fala assim, cara, o cara tá ali, a sorte foi que o rapaz que tentou roubar a mulher, parece que tinha um carro passando, o cara parece que deu uma fechada lá, desceu do carro, ele correu, foi até arriscado, né? Porque sim. Se o rapaz estivesse armado, Exato. Talvez com arma de fogo, né? Aí é perigoso. E porque a arma branca, você ainda pega um pau, uma pedra ali, você sai correndo e ainda vai. Eu corro bem, então acho que... Acho que a melhor alternativa é o correr mesmo. Mas eu vou dizer assim, essa... Insegurança, deu vontade, sabe? Assim, eu vi que eu podia chegar lá na pessoa e fazer algo, mas eu olhei assim, e aí eu até vou perguntar para vocês, eu olhei para ver se eu conseguia achar algum policial, porque ali tem acaba sendo um centro ali, sempre tem polícia passando de carro, para poder informar lá, provavelmente ele devia estar com alguma faca, alguma coisa, né, para tentar fazer isso. Fê, vou falar aqui, aí você complementa se você quiser. A minha análise sobre isso, de às vezes o cidadão civil querer fazer alguma coisa é exatamente pela sensação de impunidade que tem, né? Tanto pelo vagabundo que comete o crime, tanto pela vítima. O vagabundo, ele comete o crime porque, em regra, não tem impunidade, o cara já fez aquilo ali 10, 20, 30 vezes, já foi pego dezenas de vezes e não tá preso, e a vítima, sabendo disso, também fala, bicho, o cara me roubou aqui, aos olhos, jurídico, o cara não vai ficar preso, a minha vontade é o quê? De eu pegar meu carro e passar por cima dele, porque não adianta eu colocar na mão do Estado, porque não vai adiantar. Então essa sensação de insegurança, essa impotência é muito por conta da impunidade, na minha opinião, né? Exatamente, e pegando por esse lado também, tem a questão que, por exemplo, a gente está tão vulnerável ali na rua, o cidadão, né, e a gente enquanto policiais, a gente também, às vezes, até bate essa sensação na gente, caramba, vou prender, vou levar para a delegacia, vou passar horas lá, e ele corre o risco de sair primeiro que eu. Mas a gente não pode levar isso como isso pro coração, não, como regra pra gente. Cara, eu vou lá fazer o que tem que ser feito, vou prender mesmo, vou levar,
o meu papel é fazer isso. E aí a gente não pode fazer além, né? Nesse caso aí, Fernanda, acontece uma situação dessa, por exemplo, você está de folga, e eu não sei se vocês, né, às vezes tem policial que eu acho que sempre está armado, tem outros que não deixam em casa, mas vamos botar uma situação dessa, não estando, igual a empresa privada, assim, você não estando de serviço, você não faz nada, como que funciona isso daí para o regimento da polícia? Nós somos sempre policiais, né? Mas o que a gente tem que sempre que prezar pela segurança. A gente também não pode, isso aconteceu inclusive lá no meu prédio, aconteceu uma situação específica e o porteiro logo me procurou. Falou, olha, tá acontecendo isso em tal andar, em tal apartamento. Vai lá. Mas eu estava sozinha, não sabia o que estava acontecendo lá. Primeira coisa, como policial, o que eu fiz? Já acionei o 190, tá acontecendo isso, sou policial. Que não deixa de ser agir. E isso é uma ação. Eu estou agindo, não estou me omitindo. E aí eu fui sempre informando o que estava acontecendo. Chegou lá a guarnição no prédio, fui lá, mostrei como é que era assim, assim, assado, e eles conduziram a ocorrência da melhor forma. E aí a gente sempre faz isso, a gente está agindo, primando sempre pela segurança ali, né? O que a gente pode fazer em cada situação. A gente não é obrigado, só estou aqui paisano, né? Eu sou policial militar aqui do DF, eu não estou fardado, não tem nenhuma característica que me identifica como Estado, né? Exato. Como policial, não tenho nada, eu não sou obrigado a intervir literalmente, puxar minha arma, me identificar, não sou. Eu tenho que agir, como policial eu tenho o dever de agir. E o agir pode ser de várias formas. Se eu estou vendo, não estou armado, estou no corridão lá na Esplanada, aqui em Brasília, e eu vejo uma situação de um cara, às vezes, com uma faca ou com arma de fogo, eu não vou me identificar e puxar, ou querer lá falar, sou policial, tal, e colocar em risco a minha vida, às vezes a vida da vítima e outras pessoas. Né? E outras pessoas. Então, é onde eu disse, você andar armado, quando você tem uma instrução, quando você se prepara, quando você tem o conhecimento, aí é outra história. Você não é só colocar uma arma na cintura e tá na rua. Se pegar uma arma assim e colocar na cintura de qualquer um, é um poder muito grande isso aqui. É um poder muito grande. Se o cara não tem uma preparação que, em regra, é fato que os policiais têm, atualmente, quem é CAC, né, atirador, colecionador ou caçador, tem uma preparação, tem documentação, tem investigação da vida, enfim, tem uma preparação. Então sabe o risco e a responsabilidade que tem. Então, se eu ver uma situação na rua, paisano, se eu tiver condições e achar que é necessário eu puxar minha arma, verbalizar ou até disparar, assim vai ser feito. E se possivelmente tudo dentro da legalidade. Mas e eu tenho que agir, eu não posso me omitir. Mas o fato de você não estar paisana, o fato de você não estar, sei lá, de vestimenta, não quer dizer que você possa chegar lá, fazer uma abordagem e se acontecer alguma situação que você precisar reagir, você tá no direito, vamos dizer, ou não. Cara, não estou fardado, não pude fazer nada, o cara veio, eu dei um tiro e para poder defender a pessoa, ou ele veio para cima. Se eu tiver isso é a legítima defesa, né? Tá. Pode ser até você. Se você tiver em situação de perigo, né, e tiver ali em condições para se defender ou defender um terceiro, e aí você é uma parada mas muito... é uma linha ali tênue, né? Mas olha como que é engraçado. A gente é policial, né? Eu e a Fernanda, e todos nós somos policiais. A mesma lei que tá pra você, tá pra mim. Entendeu? Então eu coloco muito mais em risco, eu corro muito mais risco de ser preso do que você. Porque a gente... Entendeu? Porque a gente tem preparação, a gente está o tempo 24 horas. Quando que você vai puxar uma arma? Quando que você vai prender alguém? Quando que você vai, às vezes, adentrar uma residência? Entendi, você está muito mais... A gente está muito mais suscetível. Suscetível a erros. Muito mais. E a lei é a mesma, não tem uma diferença nenhuma para mim e para você. Eu sendo policial, eu me colocando em risco, eu servindo a sociedade, se eu pisar 1 centímetrozinho fora, a lei é a mesma, não muda nada. Entendeu? Deixa eu te perguntar, você falou sobre o CAC. Quem tem CAC, de forma nenhuma, pode fazer esse tipo de abordagem, né? Tipo, pegar a arma e correr lá e querer... A lei, né, a Constituição fala, né, que a gente pode, né, a gente pode agir, civil, né? O civil pode agir. E nós devemos agir, né? A gente tem um dever tem um dever de agir. Mas vocês podem, se estiver em situação de flagrante,
Pode, é arriscado. Por exemplo, porque vocês não têm preparação para isso. Só estou para me entender. Eu não tenho arma, mas assim, só para entender. Porque eu juro para vocês, se eu tivesse, eu tinha corrido atrás da pessoa. Fiquei tão chateado com a moça, sim, mas vamos lá. Porque, aí já é uma análise jurídica, porque vai analisar os requisitos da legítima defesa. A legítima defesa tem alguns requisitos, né, Fê? Tem que ser contra uma injusta agressão, ou seja, a pessoa que o vagabundo, ele está te cometendo uma injusta agressão contra o seu patrimônio, contra a sua vida, ou contra algum bem jurídico seu. Tem que ser atual, ou seja, tem que estar acontecendo ou acabar de acontecer. Enfim, ter requisitos jurídicos para se discutir lá no processo judicial. Agora o CAC, ou o policial, ou você, vou chamar de você, tá? É porque a força do hábito de falar senhor, eu já ia falar senhor. Não, senhor não, é você. Porque na polícia a gente é todo mundo senhor, senhora. Então, qualquer um da sociedade, qualquer pessoa que presenciar uma injusta agressão, ela tem direito de agir. Ela pode agir. Exato. Ela pode. Entendeu? Se você for CAC, eu tenho uma arma, tava indo lá pro stand de tiro treinar, e eu aqui no carro, eu acabei de ver ali o cara no ato, ali cometendo um crime, um roubo contra uma pessoa. Ali, qual o meio que você tem? Você tá vendo o cara com a arma ou com a faca? É o meio que eu tenho uma arma, você pode pegar a arma lá, obviamente de uma maneira bem básica, né? Você pode pegar a arma e agir. Falar ou verbalizar, se o cara vir pra cima, você se defende. Defende o bem jurídico da pessoa, né? Ou a vida ou o patrimônio, o seu bem também, né? Que é a sua vida ou o seu patrimônio. Na teoria, basicamente, você estaria redondo. Então, qualquer um que tiver condições de combater, pode combater o crime que está acontecendo, entendeu? Mas tem que ter cuidado, né? Prezar pela segurança também, enfim, tem toda uma questão envolvida, porque a gente tem treinamento, né? Não tem nada para perder. E vagabundo não tem nada a perder. E do jeito que está hoje, Rafael, o serviço, a atividade policial hoje em dia é uma questão de vocação. É muito vocação, porque... Top, eu quero falar sobre isso. A gente comenta aqui muito, né, no nosso trabalho lá, que nós temos uma mentoria preparatória para concursos policiais, para quem quer ser policial. Você tem que ter a vocação, a gente fala do salário é bom, você ter uma estabilidade é muito boa, você realizar um sonho de ser policial é muito bom, mas também tem esse risco, que inclusive está lá nos nossos regulamentos, que já é posto lá, né, Fê? Com o risco da própria vida. Nosso juramento, a gente faz esse juramento, mesmo com o risco da própria vida. Ou seja, eu tenho que agir mesmo com o risco da minha própria vida. Aí aquilo que a gente fala, né? Enquanto muitos o perigo está ali, enquanto muitos estão correndo para o lado oposto, a gente está correndo para o lado do perigo. Então tem que querer muito. Você entendeu? Então, tipo assim, a nego pensar, então é só morrer, James? Não é só morrer, pô. Sua vida é o quê? É só você respirar ou andar? Não, é você morrer. É você perder sua liberdade, é você, por algum ato de serviço, você ser condenado civilmente, ter que arcar com o bem da instituição, às vezes bater uma viatura de 200 mil. Então você coloca em risco diariamente sua vida, em vários pontos, entendeu? Mas em contrapartida tem muitas coisas incríveis. Não, mas você restituir o bem de uma pessoa. Eu lembro que no meu primeiro serviço eu ainda estava de estágio, ainda estava no curso de formação, e no primeiro dia que a gente foi para a rua, no estágio, né? E aí a gente conseguiu restituir o celular de um trabalhador que ele precisava do celular para trabalhar. Ele trabalhava por meio do celular. A gente conseguiu resgatar e a gente devolveu bem. Aí ele, nossa, muito obrigada, isso daqui, eu não sei como que eu iria trabalhar e tal. Aí você fica, caralho, vale muito a pena. Mesmo todos esses riscos, você restituir um bem, é um carro. A gente também conseguiu já recuperar carros, enfim, várias coisas que você transmite ali uma sensação de segurança para o cidadão de bem, né, e combate, e atrasa a vida do ladrão, do vagabundo, e, cara, é gratificante, mesmo com todo o risco, mesmo com todo o ônus, toda a responsabilidade, é uma vocação e é incrível. Eu queria perguntar a vocês, irmãos polícia. Irmãos polícia. Cara, vamos lá para trás, né? Os dois, assim, primeira coisa, não pode brigar, né? De jeito nenhum. Tem que tomar mal cuidado para não brigar. Porque o risco é grande. Mas chega em casa, deixa ele... Eu respeito ela demais. E tem a questão vocês também tem outra pessoa que estão junto na parceria, né? No caso, é uma equipe já grande. Já somos 10. São 10 ali no time. No time, E ainda
você que é casada também com pessoas da segurança pública? Ele não é da segurança pública, ele é auditor do TCU. Então tudo bem, achei que era... Então, ele já foi militar. Menos mal. Ele já sabe como comportar com você, né? Ele já foi militar, hoje ele não é mais não. Já te entende melhor. Mas assim, a nossa equipe tem outros policiais também, e tem pessoas que passaram no concurso e estão aguardando que vão entrar aí nas próximas turmas. Praticamente todo mundo polícia, né? Falta uma ou outra ali. Mas de onde que veio essa eu vou botar vocação / vontade de ser isso? Os pais que incentivaram? Vocês ficavam assistindo filme ali de policial? Posso falar, você fala. Comece que aí, depois eu falo. Eu gosto de falar bastante. Né? Diga aí, eu quero saber. Porque eu acho que é importante, só fazer uma ressalva aqui. Para chegar onde chega essa vocação. Porque eu acho que não tem coisa pior do que você colocar um agente, né, de segurança na rua e o cara só está indo pelo salário. Exato. Eu falei, cara, sim, eu acho que é muito nobre o serviço de vocês sair, querer. Você acabou de falar, cara, a sensação é muito boa. Mas o cara que está se esquivando disso, eu acho que não tem que procurar isso. Mas o salário é bom. Cara, procura outra coisa. Exatamente. Você ainda tem menos risco de vida. Exato. Exatamente. Eu até conversei, a gente tem um projeto, né, que você conhece bem, que é o Papirocast, que a gente entrevista as pessoas, enfim, para também saber essa vontade de ser polícia. E eu até comento lá que eu sempre tive isso, porque de criança você sempre teve essa ideia de ser polícia, né? A brincadeira polícia ladrão. Você vê nos filmes, novelas. Na rua também, Na rua, você vê, é visível, você consegue perceber aquilo ali, né? O policial. E, em regra, o policial fardado, né? O ostensivo. Polícia militar e tem as viaturas das outras polícias. Então, isso já é uma parada que você consegue vivenciar desde pequeno. Mas tu lembra alguma memória assim, James? Você falou assim, cara, foi naquele filme que eu vi, ou eu vi um policial naquele dia, você lembra? Na realidade, eu vou ser bem sincero, não tem um dia, mas eu entendo o que você tá falando, não tem um dia. Eu fui me apaixonando, obviamente, desde pequeno, tendo essa ideia, e conhecendo, pesquisando, conhecendo, e eu via aquilo ali, aquilo me dava vontade de ser policial, sempre tive. Isso era, conforme eu ia crescendo, fui vendo isso. Até quando eu entrei na faculdade, e também fui ver a questão, obviamente, de realizar meu sonho, que era ser policial, estar dentro de uma viatura, fardado, servir a sociedade. Isso era meu sonho, ser policial. Meu sonho era falar assim, eu sou policial. Isso era meu sonho de vida, meu projeto de vida. E, obviamente, depois que você cresce, você consegue ver tudo que vem com isso, né? Que é um salário bom, um salário que é muito mais do que 97% da população no Brasil ganha. Você tem uma estabilidade, você tem um plano de saúde, você poder cuidar da sua família. Então, tudo isso me trouxe. E esse era o meu sonho. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu fui saber como que eu podia chegar lá. Que era o estudo, como que eu tinha que estudar, o que era necessário, como que era uma prova. E foi isso. A Fernanda... depois aí que ele te influenciou? Que a gente fez o mesmo concurso. A gente fez o mesmo concurso. Mas o que acontece? Antes, né, a gente não tem nenhum policial na família. Não tem? Nenhum. Inclusive, eu acho que eu fui a primeira a ter um curso superior da família inteira. Aí depois veio o James, uma prima, enfim. Todos os primos praticamente hoje são formados. Mas James, eu estou chamando James aqui, James Bond, né? mas James ou James, a galera te tanto chama. faz. Tudo faz, porque tem gente que me chama de James, tem gente que me chama de James. Jaiminho também. Tudo. Mas James, tranquilo. Eu não estudava para carreiras policiais, eu estudava para tribunal, era o que eu queria. À época eu estudava para TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Para analista, o cargo de analista, que tem que ter no nível superior para poder fazer. E eu estava estudando ali mais ou menos um ano, e ele já estudava para a Polícia Militar. Então, eu não tinha vontade de ser policial. Ele, inclusive, que fez a minha inscrição para o concurso da Polícia Militar. Ele que fez, falou assim, vai ser tal dia, tal, você vai lá fazer. Aí eu, tá bom, beleza, vamos fazer. Aí, como eu já tinha uma boa base em várias matérias, né, ali na reta final, eu peguei uma ou outra matéria que ele foi me passando os bizus ali, para quem não sabe o que é bizu, me passando as dicas das matérias. E aí eu fiz a prova, acabou que a gente tirou a mesma nota, e ele teve uma nota maior na redação, então ele entrou primeiro e também chama só 10% de mulher. Então a mulher tem que tirar uma nota um pouco maior, vagas, né? Tem menos vagas, a mulher tem que tirar uma nota um pouco maior para conseguir entrar. E aí a gente entrou, só que eu só descobri que eu queria ser policial mesmo no curso de formação. Que eu entrei
Aí eu olhei assim, caralho, eu falo palavrão. Coloca um pi aí. Aí eu olhei assim, caramba! Cara, isso aqui é legal. Eu gostei disso. E aí, ao longo do curso de formação... Mas o que você achou legal no treino, assim? Foi a adrenalina, a dinamicidade da profissão. Nunca um serviço vai ser igual ao outro. E o que ela falou, a sensação de você servir a sociedade. Exato, de você estar dentro de uma viatura. E aí, ao longo do processo ali de formação, eu fui vendo tudo o que era ser policial. Porque, como eu falei, a gente não tinha nenhuma referência na família. E eu era totalmente paisana. Paisana que a gente fala é, tipo, totalmente fora do mundo policial. Totalmente fora. Então, eu não sabia o que era de verdade, a não ser ver na rua, passando. E aí, no curso de formação, que você vai entendendo o que faz, como é que aborda, como é que é isso, como é que é aquilo. E aí, eu fui me apaixonando no curso de formação e eu falei, graças a Deus que eu não passei em tribunal. Bicho, é difícil uma pessoa que entra na polícia não se apaixonar. É difícil. Porque essa sensação de servir é muito, muito gratificante. É o que a Fernanda falou, quando você está na rua e você serve à sociedade, ao cidadão, ela exemplificou restituindo um bem, ou prendendo o seu agressor, né, o vagabundo que cometeu o crime contra ela. Isso é a melhor sensação que você tem. Eu te faço uma pergunta, qual é a meta do policial? O policial, ele tem meta? Ele tem uma meta igual aqui um funcionário, alguma coisa? Não, a meta dele é servir a sociedade, é atrasar o ladrão, é isso. Proteger, né? Proteger. Então, isso vem do quê? Se você parar pra pensar, não vem de nada, vem daquilo, da vontade mesmo, entendeu? Então, é sensação muito boa. E eu vejo assim, vocês têm, né, cuida do corpo aqui. Sim. E eu até fiquei, não sei se é só a Fernanda que faz crossfit? Não, inclusive eu influenciei. Eu fui a primeira, você né? Influenciou todo eu fui a primeira. Não, influenciou você? Eu fui a primeira a começar a treinar crossfit lá em 2014. E aí eu comecei. Tem tempo. Aí depois eu fui levando o James, o James, o James, a Gabi, que é minha irmã. Hoje minha mãe também é super apaixonada pelo CrossFit. A esposa. O Paulo, que é o meu namorado, ele já fazia antes, né? E aí eu só levei ele para a box que a gente treina. E aí eu já dei aula de CrossFit, inclusive, já fui professora de CrossFit. Você foi professora também? Fui. Então já tem um tempinho ali. Então eu sei por que você escolheu. Você gostou tanto do treinamento. Fazer CrossFit. Já inclusive, no curso de formação, isso me ajudou muito. Porque no curso de formação é muito ralado, é muita atividade física que você faz. Então, você ter uma preparação ali prévia ajuda muito. Facilitou muito, acredito, né? Facilitar nunca fica fácil, né? Mas ajuda, porque você já tem uma estrutura melhor, você não corre tanto risco de se machucar facilmente, porque você já está ali com a preparação. Para subir corda foi rapidinho. E você já se prepara. E é engraçado que a rotina dentro da polícia, nós temos dentro do QTS, né, que é o quadro semanal de atividades que nós temos, a atividade física está sempre lá no nosso quadro, no nosso dia a dia. E eu consigo perceber que, no geral, os policiais têm uma preparação, eles costumam ter uma preparação, principalmente os que entraram por último, e costuma ser uma coisa normal durante sua rotina. Eu tenho até essa dúvida, porque hoje vocês, não vou perguntar a idade, que é fazer educação, mas vocês estão abaixo de 40? Eu tenho 34. Eu tenho 32, apesar de a carcaça estar um pouco judiada, eu tenho novinho, 32. Está nesse shape aí. Mas eu vejo às vezes assim, aqueles filmes lá dos Estados Unidos, aqueles policial que, meu Deus do céu. O gordão? O colete não cabe? Né, aqueles lá aqueles carros ainda quadrados. Eu falei, cara, não tem lógica. Como que funciona essa... Eu não sei se tem uma exigência da polícia também por faixa etária, por idade, eu não sei. Porque não justifica, assim, se a pessoa está muito fora da forma, como que ela vai defender o cidadão? E às vezes eu olho... Acontece de olhar assim, bem fora do peso, eu falei, cara, esse cara aí, acho que vai receber uma rasteira. A bala corre mais que o ladrão, tô brincando, tô brincando. Mas tem isso mesmo, na Polícia Militar a gente tem que fazer a bienal, ou seja, a gente tem que periodicamente estar refazendo o TAF, que né? É o treinamento, teste de aptidão física dentro lá, e ele é justamente de acordo com a idade.
tem uma faixa etária, os índices vão variando conforme você vai envelhecendo, vai diminuindo um pouquinho os índices, mas a gente sempre tem que estar renovando esse teste, é obrigatório. E além disso, eu vou falar pela minha experiência, obviamente, né? Eu sou do batalhão de choque, e minha escala é 24 de 72, eu trabalho um dia e folgo 3. Então, todo serviço, a gente tem a nossa atividade física obrigatória, entendeu? Então, todo serviço, ou a gente corre, depois faz musculação, tem jiu-jitsu, boxe. Dentro do batalhão. Tem tudo lá, aula de jiu-jitsu, aula de boxe, tem academia de musculação, tem corrida, às vezes é organizado em final de semana, quando a escala cai em final de semana, a natação no lago. Então, a gente está sempre se preparando, sempre em atividade. Isso é uma coisa normal. É engraçado, quando você tá lá no meio, normal, atividade física lá é normal, entendeu? Obviamente tem esses casos, mas não é a regra. E rola uma competição lá, né? Sim, inclusive teve o TAF agora no meu batalhão, nessa última semana, que aí são atividades para todos os policiais do batalhão, que eles fazem a mesma atividade, o mesmo circuito. E sempre tem uma competição, né? Você quer ganhar. Eu só queria falar que eu fiquei em terceiro. De 280, mas vou alcançar lá. O CrossFit ajuda, né? Ajuda. Eu participei de uma corrida até da Polícia Militar, né? Vocês que fazem uma sempre organização, um cara bem legal. É massa. Também me senti bem seguro lá no dia. Muito bom. Graças a Deus. Esse é o objetivo da polícia. Transmitir segurança. E vocês... Aí quando começou essa ideia aí desse projeto aí de vocês começar a ensinar a turma, acho que essa vontade de vocês terem... O que aconteceu? Se tornarem policial, vocês cara, tem que botar mais gente para entrar nisso. Eu acho que meio que... O que aconteceu? Eu estudava, né? E aí eu passei no concurso da Polícia Militar, a gente passou nesse concurso lá em 2018. E aí eu tinha parado de estudar, né? Parei de estudar, e quando foi ali em 2021, saiu o edital do concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal. E aí eu estava parada há quase 3 anos sem estudar. E aí foi quando eu conheci o Paulo, que é meu namorado, né? E aí ele já tinha esse projeto anterior, que ele ajudava alunos, pessoas que queriam estudar para concurso, ele fazia o planejamento, a organização. E aí ele fez o meu planejamento para o concurso da PRF. Ele fez todo o planejamento e eu estudei. E aí, quando eu estava estudando, né, aí ele falou assim, depois que passou a PRF, eu passei no concurso, e aí ele falou assim, agora que você passou, que tal se você fazer um novo projeto, estudar para outro concurso e compartilhar isso nas redes sociais? Seu dia a dia de estudo, como que está acontecendo, o que você está, as suas dificuldades e tal. Aí eu falei, tá, beleza, vamos. Aí a gente fez... Mas você que teve a iniciativa, assim, o Paulo te passou, você estava tendo uma rotina ali de estudar? Isso, eu estava estudando, aí ele falou assim, vamos estudar para a CGU, Controladoria Geral da União. E isso eu já estava aprovada na PRF. Ele, enquanto você não for chamada, vamos estudar para outro concurso aqui. E aí você compartilha tudo nas redes sociais e para ajudar outras pessoas. E assim eu fiz, comecei a estudar para a Controladoria Geral da União e comecei a compartilhar nas redes sociais. E aí meio que foi natural. As pessoas, no Instagram mesmo? No Instagram. Aí as pessoas foram perguntando, pedindo dicas, o que você acha disso? Porque eu compartilhava realmente o dia a dia. Olha, hoje eu estudei isso, tive dificuldade nisso, é assim que eu faço uma revisão, é assim que eu faço os exercícios, eu encaixo simulados dessa forma na minha rotina, e eu fui compartilhando os meus estudos. E aí as pessoas que começaram a seguir, começaram a tirar dúvidas, né? Isso. Aí meio que foi natural. Aí eu e o Paulo e o James, a gente sentou e conversou. Cara, vamos fazer uma coisa mais estruturada aqui para a gente ajudar as pessoas de verdade? Porque tinha muita gente procurando. E aí foi quando surgiu o Irmãos Polícia, no sentido da gente pegar que nós somos irmãos, usou esse nome, policiais, né? E somos policiais, a gente pegou o Irmãos Polícia, mas mais num sentido abrangente, de ser uma irmandade e tal, e pegar essa referência de Irmãos Polícia no sentido de comunidade, irmandade, e foi quando a gente começou o Irmãos Polícia lá em abril de 2022, tem 1 ano e 1 mês. Aí a gente estruturou tudinho e foi, né? Mas vocês acabaram nichando bem policial, só policial. Concursos policiais. Não é geral, é só para quem quer. E a gente recebe muita pergunta. Você pega aqui tribunal de não sei aonde, concurso secretaria de não sei o quê, banco. Não,
O nosso foco é concursos das carreiras policiais. E aí são todos, no caso? Mais especificamente militar ou também Polícia Federal? Atualmente, a gente não tem braço para pegar todos de todos os estados. Mas pega militar, pega civil, PRF, PF, todas as polícias, mas não dá conta de pegar todos os concursos que estão acontecendo no momento. Entendeu? Abriu o concurso, por exemplo, agora da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É um concurso que saiu, é militar, mas só que a gente não pegou para prestar mentoria para esse concurso, entendeu? Hoje vocês estão focados, então, mais para o Distrito Federal, no caso das mentorias? Não. Distrito Federal, Goiás, Minas. A gente está com turma, inclusive, para a Polícia Militar de Santa Catarina. A gente está com turma para Polícia Federal, PRF, que pega aí o Brasil inteiro, né? Então, a gente não consegue tudo, mas a gente vai de acordo com a demanda do nosso público. Arará, esse momento. Arará é uma... o pessoal pensa que eu sou burrão, mas o Arará é um jargão da polícia. Usa dentro da Polícia Militar. Aí fala Arará. Chegará esse momento. Arará. Legal. E no caso dessa imersão, vamos colocar, desse treinamento, desse trabalho que vocês estão fazendo com irmãos polícia, também tem a parte física também, que vocês já começam a trabalhar ou não? Só estudar por enquanto? Porque senão a pessoa está despreparada, chega na hora de fazer a parte física, tem gente que reprova, não tem? A gente tem o índice... Um colega passou na civil e reprovou na E o índice de reprovação no teste físico, ele é alto. O que a gente faz? Dentro da mentoria Irmãos Polícia, a gente não tem, assim, desde o começo, essa orientação focada, assim. Com treinamento. Com treinamento, mas a gente sempre orienta, olha, encaixe nos seus estudos um tempo que aí você usa até como descanso e para dar oxigenada no cérebro. Olha, encaixa o treino no meio dos seus estudos, atividade física nos seus estudos. Mas, por exemplo, a gente teve uma turma agora da PMDF que a gente está com vários alunos aprovados na primeira fase desse concurso, vários mesmo, graças a Deus. E aí a gente fez um grupo que dentro desse grupo de aprovados tem um aprovado que é o nosso professor de CrossFit, ele foi nosso aluno, a gente é aluno dele do CrossFit, ele é nosso aluno da mentoria, e ele foi aprovado, e a gente fez um grupo, tá? A gente está fazendo o acompanhamento desses alunos aprovados no concurso justamente para o TAF, para esse teste físico, que é a próxima etapa do concurso. Aí a gente está orientando, a gente não deixa o aluno a ver navios, a gente sempre faz... Você já dá uma instruída, sempre, vai por aqui. Exato. Pós-prova aprovados, aí, obviamente, os nossos alunos a gente direciona para os nossos professores, né, que vai fazer um treinamento direcionado para o TAF, porque é o teste de aptidão física, que é específico, né? Você tem que fazer barras, você tem que fazer abdominal, corrida, natação. Tem natação também? Tem natação. Da PM tem natação. Da PMDF tem. Então faz um treinamento específico. Antes da prova, para quem está estudando, aí tem essa orientação que a Fê fala. Bicho, você tem que ter o seu tempo no dia dos estudos e a gente orienta, sugere que você tenha também um período de atividade física. Ou uma musculação, se você gosta de correr, dar uma corrida, nada, mas para você manter a ali trabalhando. Mas, por exemplo, eu comecei a treinar natação, não sabia nadar. Sim, sei que nadar que você faz. Só não morrer afogado. É esse daí. E aí eu tava com um projeto, e até dei uma suspendida agora, de fazer triatlo. Bom. E aí comecei natação, inclusive até nadei aqui aquela do bombeiro, que tem excelente. Eu nadei 1 quilômetro, falei, bom. Cheguei quase em último, mas tudo bem. mas cumpriu. Mas completei, tava um dia frio e com muito vento. Se a pessoa faz tudo, mas se não passar em um, já é prova. Não passou na natação, perdeu. Foi bem. Primeiro na corrida, em primeiro na barra, já era. Tem que bater os índices. O bom e o ruim, né? Por exemplo, alguns movimentos você tem 2 chances para executar. Mas não no mesmo dia, você tem. Vou falar especificamente do concurso da Polícia Militar, por exemplo. A barra, né? Você tem que fazer. Se você não conseguir na primeira tentativa, você tem um descanso, salvo engano, são 5 minutos. E aí você pode tentar de novo fazer. Mas a natação, você só tem uma chance. Ou vai ou vai. É tempo. Para homens, você tem que fazer 50 metros em até 1 minuto. E nado livre. Nado livre. E mulheres, 50 metros em até 1 minuto e 10 segundos. E aí só tem uma chance. Vou até anotar isso aqui. Não é tão difícil, obviamente.
Mas tem que treinar. Como que é corrida? Qual que é a corrida eu tenho a noção por causa do que eu São 12 mais. minutos, né, de corrida, e aí homens têm que bater. Eu tô falando especificamente do concurso da PMDF. Né? Mas no geral é mais ou menos assim. parecido ali. Homens têm que bater 2.400 em 12 minutos. 2.400 metros, né? 2.400 metros. Em 12 minutos? Dá um pace de quanto? Dá um pace de 4,5? Que é quebrado aqui o 400, né? Mas é... 2 km e 400. Tem que correr. 6 minutos, uma tá aí 6 minutos para cada quilômetro. Não, aí você não bate, não. Aí não bate, não. Tem que 12. Ser menos. Aí tem mais 400 metros. Eu tô calculando assim, porque ainda tem mais 400 metros para fechar. Não dá pra... Acho que dá 5, acho que dá por aí. Por aí. 5 mais um pouquinho ainda. 5 e pouquinho. E mulher tem que fazer... Tá tranquilo. Então tem que fazer 2.200 em 12 minutos. Diminuir 200 metros. Eu acho que eu chegaria bem. E o abdominal, eu não lembro se era um 35, abdominal em regra o remador, né? O remador. Abdominal remador, barra passando o queixo da barra. O homem tem que fazer street, tem que ser street ou tem que ser balançando? Homem, não, é só na força. O homem tem que fazer 6 repetições no mínimo e a mulher tem que ficar na isometria, com o queixo acima da barra, pegada tanto faz. Pronado ou supinada. E aí tem que ficar 15 segundos. Não, para você isso faz demais. São só 15, São 15 segundos. Mamão Cassucos falou que não é fácil demais. Para quem faz crossfit. O que mais reprova é a corrida e a barra. Mais do que natação? Natação, mais do que natação. É corrida e barra. Isso é... Barra. A barra... Porque no street, né? Se a pessoa não tem um treinamento, se ela não se preparou, aí, às vezes ela tem um peso maior, tô falando nem ser gordona, né? Mas tem um peso e não tem um costume, você levantar 6 vezes 90, 100 quilos, se você não tem costume, ou às vezes até pessoa magra, se não tem costume, bicho, para você ganhar em um mês é complicado, 6 barras. Então por isso que tem que ter a preparação. Legal. E alimentação, tem alguma alimentação específica que vocês sugerem na parte das pessoas que estão ali na polícia, ou mais que vocês cuidam mais porque vocês gostam de manter o corpo em dia ou não? Eu acho que é tudo tá tudo ali concatenado, né? Para você ter um bom físico, né? Para você fazer um teste, acho que a alimentação ela é essencial. Mas assim, eu sempre opto ali por comida de verdade, né? Lógico que a gente dá uma saidinha ali, lógico, mas assim, eu oriento comida de verdade, arroz, feijão, carne, batata doce, brócolis, sem industrializados. Eu acho que já faz muito sentido. E é engraçado, acho que é tudo na vida. Se você está imerso em um meio, ele vai te influenciar. Exato. Ele não te determina, né? Mas ele te influencia muito. Então, por exemplo, a gente tem a minha irmã, minha outra irmã, minha mãe, minha esposa, o meu cunhado, todo mundo treina CrossFit no mesmo local. A Fê, a nossa irmã mais nova, ela também é professora de CrossFit, ela segue a dieta, bicho, arrisca. Minha mãe tá fazendo dieta. Sua mãe tá com quantos anos? Desculpa. Minha mãe. 24. Minha irmã ou mãe? Minha mãe. 53. 54. Quanto tempo que ela tá fazendo? 53 fez agora. Quanto tempo que ela tem mais de um ano, não tem que ela tá tem mais de um ano que ela tá mas no CrossFit. E vai vibrando. E a minha mãe e minha irmã, para além disso, elas também fazem marmitas fitness para vender. Então a gente tem uma empresa de marmitas fitness. E aí passa a dieta ali, o nutricionista passa, elas conseguem fazer em cima. Exatamente. Se você tiver sua dieta, sua prescrição, manda para elas que elas fazem de acordo com a prescrição do nutricionista. O massa é isso, que pega assim, o nutricionista bota lá, sei lá, 80 gramas de proteína, sei lá, 100 gramas de carboidrato e tal. Elas pesam? Pesa, a marmita sai conforme a dieta que o nutricionista passou. Você só escolhe qual proteína. Eu quero peixe, quero carne moída, quero frango, sobrecoxa, picadinho. Aí você escolhe mais a quantidade de proteínas, de carboidratos, de tudo, é conforme a dieta. Aí ela monta do jeito que quer. Aí eu vi até um podcast que vocês fizeram com a psicóloga, né? Luísa. E assim, eu acredito que uma das coisas mais mais difíceis para os policiais é essa questão de sempre tem que estar alerta, né? Sim. Hoje eu acredito que talvez, se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas estou chutando, mas avaliando assim. O problema maior em relação
sei lá, afastamento da polícia, situações mais de estresse emocional, hoje, e se for, né, e mesmo se não seja, como vocês, né, conseguem equilibrar essa, eu acho que é sei lá, uma ansiedade, não sei que nome que eu dou, de você estar sempre alerta, porque acredito que vocês, lidando com o perigo o tempo inteiro, como vocês vão em direção ao perigo, como que vocês têm que trabalhar o emocional, a cabeça, para não surtar aí? Eu não sei dizer estatisticamente se isso é o que mais afasta o policial mesmo, se é questão de ansiedade, eu não sei dizer números, né? Não sei. Mas realmente a gente vê que tem muito disso mesmo, questão de ansiedade, e várias outras questões. Mas eu sou muito novinha, que a gente diz, quando a gente entra na polícia, tem pouco tempo de polícia, eu tenho um ano e meio de polícia, mais ou menos. Então, a princípio, hoje, falando da experiência que eu tenho, eu não tenho grandes problemas com isso, né? Já vivi várias coisas intensas na polícia, várias situações específicas, assim, bem intensas, a gente já viveu na polícia. Mas eu acho que quando você tem vocação, vai ser um baque, assim, vai ser realmente forte, mas que depois você começa a entender que faz parte da polícia, mas lógico. E se torna natural. E se torna natural, mas lógico, você tem que estar com a mente muito sã para isso, né? Porque fora os problemas que você tem no seu dia a dia ali de polícia, você tem problemas em casa, você tem problemas financeiros, você tem outros problemas. Então, é mais uma carga. Então, realmente, a atividade física ajuda muito nisso, para você estar ali em dia com a mente, sabe? Você vai ali, tem uma descarga ali de adrenalina, né? E outros hormônios vinculados a isso, que já ajuda. Então, a atividade física ajuda muito e você está saudável na sua vida, né? Para não te afetar tanto, porque a gente lida com as mazelas da sociedade, todo o serviço. Ontem, por exemplo, eu estava no serviço e a gente copiou na rede rádio da Polícia Militar que um vagabundo entrou no Hospital São Francisco, aqui de Brasília, para quem não conhece, efetuou 6 disparos em direção à ex-esposa dele, e você ouve aquilo, você vê a situação, a gente estava próximo, você vê a situação, você fala, caramba, que merda. Então, é todo serviço, uma coisa diferente, é um estupro, enfim, coisas difíceis, crimes pesados, né, do dia a dia ali. Então, você tem que realmente estar com a cabeça muito, muito boa para você não se afetar tanto. E lidar. Uma outra coisa que eu acho importante, de uma maneira... Tudo que a Fernanda falou, eu concordo, né? Você se manter em movimento, ter atividade física, isso vai te ajudar biologicamente. Você tá nas suas outras áreas da vida tranquilo, né? Você organizado da maneira que der. E dentro da atividade policial, eu acho que o que mais vai te deixar tranquilo, psicologicamente e tal também, é você agir dentro da legalidade. Exato. Se você está trabalhando dentro da legalidade, você não está se colocando em risco, você não está fazendo nada disso, e trabalhando e servindo, de fato, você consegue ter um psicológico mais tranquilo, entendeu? Pelo que eu comentei, hoje em dia, essa questão da polícia, você tem que ter vocação, que eu até costumo dizer lá no Instagram, né, Fê? Melhor profissão do mundo. Para mim, é a melhor profissão que existe, não tem nada melhor, é surreal. Mas você tem que se poldar ali e sempre fazer o que é certo. Aí você consegue trabalhar tranquilo, você não tem tanto peso, entendeu? Se você tá com sua vida ajustada e tá trabalhando certo. Não, e muita coisa hoje em dia, né? A gente fica vendo também muitos entendimentos jurisprudenciais no sentido de tentar podar a atividade policial, mas a polícia não vai parar. Nunca para. Ela nunca vai parar. A gente vai trabalhar de uma forma ou de outra, o que tiver que ser feito vai ser feito, mas às vezes, quando você vê uma coisa ou outra, você fala, caramba, para que isso? Ó, querendo limitar o nosso serviço, dificultar de um jeito ou de outro, mas a polícia não vai parar. E só reflete na sociedade, né? Sim. E no caso, você falou, eu fiquei pensando, eu acho que eu já não conseguia mais não. Porque, cara, deve ser muito... O que você faz, igual você comentou na questão? Uma situação dessa aqui, né? Houve um atentado ali, não sei se aconteceu de fato ali a situação da pessoa falecer, ou um estupro, que eu acho que é uma coisa também que vocês vivenciam, talvez não deve ser com frequência de todo dia, mas
como que fica a cabeça, assim, no final do dia, de você vivenciar isso? O que faz à noite? Você faz uma oração, você tem que assistir um filme, você tem que tomar, eu não sei, porque assim, deve ficar essas imagens pesadas assim, porque eu lembro que tem um amigo meu, que ele é policial civil, conversando sobre isso, né, queria saber um pouco da opinião de vocês. Falei, cara, como você consegue dormir à noite assim, porque deve vir essas imagens na cabeça assim, você faz o quê? Ele falou, Rafael, não, eu sempre consegui, mas teve um dia que eu não consegui, porque eu vi uma criança. E eu ia falar, ocorrência com criança. Cara, aí eu não consegui, essa noite eu passei ela apertada. E no caso, né, vocês têm com crianças e com outros, qual que é a forma assim, qual que é a prática mais comum que vocês utilizam? Desligar mesmo, sei lá, assistir um filme, porque tem gente que vai pro lado, infelizmente, da bebida, às vezes, que eu acho que é muito perigoso, né? Vocês deixam para treinar à noite, porque vocês trabalham mais de manhã, ou quando faz um dia muito difícil na polícia, vocês deixam para treinar logo em seguida, para até para o pessoal, assim, às vezes usar esse exemplo prático de vocês para aplicar, né? Porque às vezes um policial está passando uma situação dessa hoje, fala, pô, por que eu não pega a dica dos irmãos polícia ali para mim poder fazer né, tirar um pouquinho essa energia, essa imagem da cabeça. Só para exemplificar, né, ficar mais real, em uma ocorrência há um tempo, em uma cidade, numa regional aqui de Brasília, tocou uma ocorrência de disparo de arma de fogo, e minha equipe estava bem próxima, a gente deslocou lá, fomos a primeira equipe a chegar, e tinha lá um jovem lá, um rapaz, tinha acabado de tomar um tiro no pescoço. Praticamente em frente de casa, e ele estava no braço da mãe dele, ainda dando os últimos suspiros dele lá, engasgando lá, e a mãe chorando, a esposa dele grávida lá na frente, o moleque morreu na nossa frente. Nossa, lá. Aí naquele primeiro momento ali, como que eu fiz a análise posterior? O primeiro momento é o meu serviço ali, obviamente tentar agir dentro daquela possibilidade. Eu tentei isolar a área, deixei só os familiares ali, tentando acalmar um pouco e pegar informações de quem poderia ter cometido o crime. Aí a gente pegou informações, foi ali atrás, ali, isolou e fomos atrás. Depois de 15 minutos a gente estava com os 3 que cometeram o crime na mão. Naquele momento, aí minha visão era isso, eu queria pegar o vagabundo. Aquela situação ali que eu vi não me abalou no momento. Eu sabia que eu falei, bicho, eu quero pegar o cara que fez isso, eu quero, é a nossa atividade e tal. E foi isso. Aí quando acalmou, depois que prendemos, depois que a ocorrência já estava redonda, tudo tranquilo, eu até conversei com um amigo. Eu falei, irmão, como é engraçado, velho. Aquilo ali não me afetou em nada. Nesse primeiro momento, não me afetou em nada. Eu vi um cara morrendo nos braços da mãe dele, com a esposa grávida do lado, tudo. A gente prestou o apoio que era possível ali naquele momento e fomos atrás do cara que fez isso. E eu não fiquei emocionado, não fiquei chocado, não fiquei nada, entendeu? Você nem consegue trabalhar no outro dia, né? Se você deixar levar pro coração ou aquilo te abalar, vai ser complicado, porque não estou falando que isso acontece todo dia, mas você tem crimes horríveis que acontecem todo dia. Aí se você deixar abalar, você não consegue trabalhar. Agora, ocorrências com criança, aí isso me abala. Me abala assim no sentido de eu dizer, que merda, nesse sentido, às vezes nem é a criança vítima, é a criança envolvida ali. Você tá lá, você vai prender o vagabundo, aí tá lá o filho dele de 2 anos, 3 anos, a mãe drogada, o pai drogado, os caras que estão presos, a família toda desestruturada, criança chorando. Você fala, caraca, bicho, qual o futuro dessa criança aí, entendeu? Então, mas, no geral, o que eu... não se apaixonar pela ocorrência, né, Fê? A gente sempre usa esse termo, não se apaixonar pela ocorrência. Eu, especificamente, já vi... Ele tem mais tempo de polícia que eu, embora a gente tenha passado no mesmo concurso, ele entrou primeiro que eu, então ele já viveu um pouco mais que eu, né, na polícia. Eu, nesse 1 ano e meio, já vivi algumas coisas. Teve uma situação específica que aconteceu, mas eu não quero falar aqui o que foi, que nessa situação específica eu fiquei mais envolvida, fiquei ali eu fiquei uns 2 dias ali meio em choque, mas aí depois eu raciocinei, pensei, analisei tudo e bola pra frente, segui. Mas aí você foi com você mesmo? Você mesmo, você procurou alguma ajuda de alguém? Ou conversou com alguém? Não, conversei mais com família, assim, sabe? Com a família, contei o que tinha acontecido e tal. Aí depois eu falei, cara, ser policial é isso. Tem dia que você vai voltar pra casa feliz porque você devolveu um bem para um cidadão. Tem dia que você vai voltar pra casa, tipo, impressionado com a situação. E você vai ter que seguir. Né? E você vai ter que seguir, você vai ter que sacudir a poeira e seguir. Eu, inclusive, estava conversando ontem com a minha equipe, que a gente volta
são 4 policiais juntos de carona, porque mora todo mundo perto, aí cada um dia faz a carona. E aí a gente conversando, eu falei assim, ele colocou uma determinada música, eu falei assim, eu geralmente, voltando do serviço, coloco esse tipo de música para dar aquela desacelerada, para eu chegar em casa já mais tranquila, porque você fica pilhado o tempo inteiro. É alta velocidade, é deslocamento, e daqui para lá, tal, ocorrência assim, aqui, corre, e isso. E aí, então, você está muito adrenalizado ali. E aí, eu uso a música que eu estou voltando para casa, mais tranquila, é um banho quente quando chego. E eu sempre chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu abro a porta e falo, graças a Deus que eu vou ter em segurança. Porque você sai, e eu não estou falando isso para querer pagar embuste. Embuste na polícia, a gente fala, ser metido. Ser metido, falar... Realmente você sai, você que é policial, você sai e você não sabe se vai voltar. Embora a gente não vive no Rio de Janeiro da vida, que é bem mais perigoso, mas você sai e você não sabe se você vai voltar. E não sabe se voltar não é só pelo vagabundo atirar, te matar, é por tudo. Tanto às vezes você na viatura, bater uma viatura, às vezes você em uma atividade, você tá ali exercendo sua atividade e por algum motivo você age de algum jeito e o entendimento que você... Pode ser que você não agiu dentro da legalidade, você tem sua liberdade cerceada. Então é uma série de coisas. É uma série de coisas. É isso, por isso eu falo, é vocação, mas que é a melhor. Eu tava rindo assim, que eu falo, quando eu vou embora, obviamente tem isso, tem a questão que você desacelera, pronto. Ó, uma parada que eu falo na polícia que eu acho legal é isso, eu sirvo a polícia com o máximo que eu posso. O máximo. Eu amo o que eu faço, eu gosto de trabalhar, eu gosto de dar resultado, eu faço tudo que eu posso. Mas quando eu saio e rompo ali a guarda, né, a guarda do quartel, do batalhão, a polícia ficou lá, entendeu? Eu não levo a polícia para casa, entendeu? Então eu tenho minha família, eu vivo com minha família, a gente tem o nosso projeto, eu me dedico aqui. Sumi o serviço, tô lá, tô 100% pro serviço, vou me dedicar, fazer o meu melhor, entendeu? Então eu acho muito bom isso também. Você não deixar o mundo... Você viver a polícia 24 horas. E nem qualquer outra coisa. Eu vou treinar. Pronto, aí eu vivo lá na academia, vai ser meu mundo, aí eu levo isso pra dentro de casa, eu levo isso pro grupo de amigos, eu levo isso pra onde eu vou, só fala disso, me visto só assim, você não desopila, né? Você não relaxa, você não dá conta de acalmar. Vai chegar um momento que aquilo ele vai ficar... você não vai dar conta de manter. A cabeça não para, né? E aí vem o estresse. Você saber em qual ambiente você está inserido e viver aquele ambiente. Não deixar nenhum contaminar o outro, assim, obviamente 100%, né? Você, tô com minha família, eu vivo minha família, eu vivo ali aquele momento, estou ali no nosso projeto, dedicado ao nosso projeto, estou na polícia, estou vendo a polícia, estou lá treinando, entendeu? Aí eu consegui separar isso, eu acho que você consegue ter uma qualidade mental bem melhor. Deixa eu perguntar, essa dúvida de perguntar, eu acho que aproveitar que vocês estão aqui. Carro, como funciona essa questão? Eu acho assim, mais bacana assim, o negócio de dirigir o carro ali em alta velocidade, você sair, o pessoal ia abrindo, vocês... Eu sou o 02, eu sou o motorista. É isso que eu te pergunto. Tem uma pessoa específica que tem que ser o motorista, ele é treinado para isso, ou qualquer um pode pegar na hora de dirigir ou não? Como que funciona essa parte? Vamos lá, posso falar? Pode. Em regra, para você entrar na polícia militar, você tem que ter carteira de habilitação. Isso é um requisito do concurso. Ou seja, todo policial, teoricamente, está habilitado para dirigir, para pilotar uma viatura, né? Obviamente, ele vai passar pelo curso de formação e ser habilitado na viatura. O que é ser habilitado? Conhecer a viatura, fazer um percurso. Está habilitado? Então, em algum momento que for necessário, você pode pilotar. Mas na prática, na rotina, no dia a dia, vou falar mais do meu batalhão, tem os policiais que são habilitados para pilotar viatura. Em regra, são esses. Não que os outros estão impedidos. Então, é o policial que pilota mais tempo, policial que tem um conhecimento melhor daquela viatura, é sempre eles, entendeu? Basicamente é isso. Porque você tem que ter um manejo ali de direção defensiva, né? Direção ofensiva, não sei se não tem. Imagina, você ir desviando ali, cara, às vezes passa voado a polícia ali desviando e tem que estar, o cara deve ficar pilhado. Eu acho muito bom isso. Inclusive tem um curso de pilotagem policial, também tem o policial que quer se habilitar, ele vai ter um conhecimento melhor, um treinamento melhor nisso. Eu ainda não tenho o curso, né? Também não é obrigatório, mas eu não tenho esse curso. Mas a prática nos habilita isso também, né? Você vai pegando conhecimentos, tem instruções também periódicas dentro do batalhão. Inclusive abriu há pouco para quem quer se inscrever para ter essa instrução. Mas basicamente é isso, é o cara que tem o conhecimento com a viatura, a afinidade. Acho que acaba também, acontece muito também em alguns batalhões de colocar para ser o 02
o mais moderno. O 02 é o motorista. Motorista? Quem que é o 01? 01 é o comandante. Ah, tá. Comandante da viatura. Porque tem um comandante, tem um motorista. Porque são o quê? 2 pessoas? Vão em 3? Não sei. Depende. Aí pode ser até 4. Aí tem o comandante, o motorista e os patrulheiros. Entendi. 01, 02, 03, 04? 04, mas nem sempre tem os 4. Seria o mundo ideal, né? Mas nem sempre a gente tem os 4. Então, pode ser escolhido ser o 02, ou seja, o motorista, quem tem mais habilidade, mais afinidade para aquilo, mas também pode ser o mais moderno, ou seja, o que entrou há menos tempo na polícia. Também tem alguns batalhões que escolhem assim. Porque é uma atividade que suga muito, né? Você tem que estar sempre em atenção, sempre alerta, né? E aí suga muito. Tem lugares que escolhem pela antiguidade para saber quem vai conduzir. Mais de estar de passageiro do que motorista. Então, por isso que eu acho que a escolha como quem tem mais habilidade, quem gosta mais da atividade, é mais seguro, né? Para a equipe toda. Você não vai pegar um cara que você percebe que não tem tanta afinidade, vai colocar a vida dos 4 policiais ali. Às vezes no acompanhamento, a gente acompanhamento, às vezes um carro empreende fuga e você tem que fazer um acompanhamento. Às vezes 180, 160, 150. A vida ali, um acidente que o policial em regra não usa cinto, um acidente é praticamente fatal, né? Então você opta pelo policial que tem mais afinidade. Você falou de PRF, você fez o concurso, mas você chegou a ingressar? Ainda não fui convocada, mas passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, fiz todas as etapas, então estou habilitada para ser convocada para o curso de formação, que é uma outra etapa. Que deve ser mais complicado ainda, porque o PRF tem que dirigir, né? Tem que usar mais o carro ou não? Tem. Eu não sei como é que vai ser lá, né? Mas assim, você está nas rodovias, né? Você tem que ter muito conhecimento da legislação, imagino. Também estou falando sem conhecimento. Você está falando sobre a condução. Acaba que quem é da PRF deve dirigir mais, não sei. Talvez não, né? Porque às vezes... eu acho que não necessariamente tem que dirigir mais. Eu também estou falando sem conhecimento de causa. Eu não sou policial rodoviário federal. Mas, obviamente, também tem que ser habilitado, né? Tem que ter carteira, tem que ter conhecimento da legislação. Tem matérias de pilotagem lá dentro. Sim, deve ser mais, né? Deve ser, porque está em rodovia, então isso, deve ter mais perseguição em alta velocidade do que dentro da cidade, apesar que também tem, não sei qual que é mais arriscado. Teve uma vez que eu estava viajando, tem uns 20 anos atrás, acho que eu não faria mais isso, né? A polícia, mas eu estava passando na Bahia, e aí eu fui fazer uma ultrapassagem e era faixa contínua. E fiz aí, tinha um policial rodoviário federal, aí eu falei, parou. E aí ele estava me multando, e no momento que ele estava me multando, eu tava descendo para Natal, né? E eu estava sozinho no carro, eu tinha 19 anos, acho que essa é a minha idade. Cara, e o policial, com a minha habilitação, né, fazendo a multa, e aí eles com o radar, aquele radar que você fica na mão, né? Sim. Radar móvel, não sei o nome que dá. Acho que é. E aí teve um carro que também foi pego, mas em velocidade. O meu foi ultrapassagem em velocidade. Só que os caras não pararam. Ele foi reduzindo, e o cara viu que como ele estava atuando, os 2 policiais estavam fora do carro, o cara pegou e foi. Aí do jeito que o policial fez, olhou, fechou a pastinha com o meu documento do carro e com a minha habilitação. E foi. Eu falei, cara... Segue a gente. Eu falei, tá de sacanagem. Oxe, segue a gente. Segue a gente. E ele entrou no carro da viatura, e eu entrei no meu carro, tinha, né, um palho vermelho, cara, e fui atrás dele. Com uns 10, 15 minutos de perseguição, eu atrás da polícia. Só que adrenalina. Meu Deus, foi raiz. Aí eu senti um pouquinho o que vocês sentem aí. Cara, mas é o coração na boca, cara. E aí depois eu acho que assim, como eles vão ultrapassando e os carros iam abrindo, eu ia atrás, né, não deixava muita distância deles, para poder não distanciar, porque se eu sair daqui, eu não vou ter nem habilitação, nem o documento do carro. Eu estava na metade da viagem. Pronto, aí acabou minha viagem aqui, não sei o que eu faço mais. Aí depois de uns 15 minutos, consegui chegar perto do carro, o carro parou, aí já chegaram... E eles ainda te multaram. Arma, tudo. Eu ainda coloquei para o policial assim, mas não sei se você observou, mas eu estava atrás ele em alta velocidade. Eu vou receber também a multa por velocidade. Aí ele olhou pra mim, deu uma risadinha. Não, só da ultrapassagem. Nem liberou. Aí você teve um pouco da noção, né? Cara, tinha um pouco da noção. É muita adrenalina, cara. É engraçado, às vezes acontece de a vítima, a gente conseguir chegar na vítima e a vítima contar ou falar que acabou de acontecer o crime, no caso um roubo, dando exemplo, a gente coloca a vítima na viatura ali no 05, que a gente comenta, né, entre o 03 e 04 ali atrás, e vai atrás.
E algumas vezes a gente consegue pegar o criminoso e ele participa de tudo isso, a vítima, né? Do acompanhamento, Eles vão dentro da viatura, no caso. Às vezes a gente coloca para poder fazer o reconhecimento. Reconhecimento, indicar, obviamente, prezando pela segurança da vítima, né? Aqui, foi aqui, o cara tava como, eu acho que é aquele ali e tal. Então, algumas vezes é uma situação legal, a gente consegue prender os vagabundos, devolver o bem, restituir o bem, pegar as armas. Aí, sempre quando eu tô voltando pra delegacia, a vítima tá lá, eu falei, o que você achou? Aí os caras, bicho, caramba, que doido, nunca imaginei estar aqui dentro. Aquela sensação, os caras ficam vibrando, porque a galera não tem, né, em regra. Sim. Essa noção, como é que é. E se torna natural, igual você falou do acompanhamento. Eu, quando era paisano, né, não era polícia, eu ficava imaginando, bicho, e o dia que um carro empreender fuga, eu vou ali atrás, como que eu vou fazer? Eu vou ficar agoniadão e tal. No último serviço teve isso. Um cara empreendeu fuga, e ali a gente costuma dizer o barata voa, né? Toca o barata voa, o puta que pariu. E, bicho, 10-10 ali, a viatura a 160, o cara indo, o cara dispensou uma arma de fogo, parei, os patrulheiros desceram. Caraca. Aí, bora, vamos, continua, até pegar os caras e ali, ó, tranquilão, mais um dia de serviço, tranquilo. E eles jogam a arma de fogo fora porque... porque eles tentaram tirar o flagrante, né? Mas a gente já sabe que, em regra, eles fazem mais ou menos isso, a gente já tem o nosso treinamento, já sabe como é que pega a arma e continua no acompanhamento. Porque o problema maior, eu acho que não é nem você fazer a perseguição, depois você chegar a parar e a pessoa tá armada e virar um tiroteio, Deus me livre. Isso aí é um risco. Deixa com vocês, vocês gostam disso aí. É um risco também. Hoje, como vocês fazem essa divisão aí dos irmãos polícia aí e do trabalho junto com a polícia? Vocês estão fazendo uma turma por mês? Como que funciona hoje esse projeto aí do Irmãos Polícia? Quem para a turma conhecer um pouquinho, se inscreve? Qual forma para a turma aí, o canal aí, como que faz para... Então, primeiro, né, sobre conciliar o Irmãos Polícia, que é a nossa mentoria, com a polícia. A polícia sempre vai ser a prioridade. Afinal de contas, a legislação diz isso. Tem que ser policial, é a prioridade, né? É a nossa prioridade. Então, nas nossas folgas, a gente concilia com a empresa, com a mentoria Irmãos Polícia. E sobre a periodicidade de turma, enfim, sobre concursos, o que acontece? A gente, como a gente disse, a gente ainda não tem braços para pegar vários concursos de vários estados, a gente ainda não tem braço para isso. Então, a gente vai pegando concursos ali onde o nosso público que acompanha a gente, lá no @irmãospolícia, no Instagram, para quem não conhece, a gente tem um público ali onde a gente sempre está perguntando quais concursos que vocês têm interesse e tal. E aí, de acordo com as estatísticas ali, as respostas, a gente consegue saber, o pessoal está precisando de orientação para esse concurso, vamos orientar nesse concurso? E aí a gente abre turmas de acordo com a necessidade, de acordo com... surgiu aqui uma informação de que o edital de tal concurso está prestes a sair, ou então teve uma notícia de um diretor de algum lugar que falou, em julho vai sair tal concurso, ou seja, o concurso está aquecendo, aí a gente consegue já abrir vagas para uma turma, para a gente começar a orientar ali no pré-edital, ou seja, antes de sair as regras do concurso ali, a gente já começa a preparação, que é o melhor dos mundos. Que é o ideal, né? Que é o ideal, né? Você começar a estudar antes de sair o edital daquele concurso. Você vai ter mais tempo, vai conseguir se preparar com mais qualidade, sem aquela pressão, meu Deus, eu tenho que correr porque o tempo está acabando. Então, a gente vai abrindo turmas de acordo com as informações e também quando sai o edital, saiu o edital, inclusive a gente está com turmas agora para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de agente de custódia, e também a gente está com turma para a Polícia Penal do Estado de Goiás, que a gente tem informações quentes que o concurso vai sair agora nos próximos meses. E aí, quando sai o edital, a gente também abre turma, porque tem gente, né, que infelizmente deixa para começar a estudar logo ali no pós-edital, a gente consegue fazer um acompanhamento, uma orientação ali para a reta final ali dos estudos também. A gente abre turmas de acordo com o edital ser lançado na praça. Perfeito. E acontece às vezes, a pessoa também querer instruir e desistir do concurso, já aconteceu? Acontece demais. Acontece, né? Isso é um dos maiores erros do concurseiro, né? Que é a ausência de constância. Ele, agora eu vou estudar, decidir, agora vai. Aí estuda uma semana, um mês, no segundo mês. Acho que não é isso que eu quero, não. Aí para. Mas não...
porque eu não quero criar polícia, porque eu também não quero continuar estudando. As duas coisas, né? Eu estudar porque, se você parar para pensar, Rafael, você está aí empreendedor, tem sua empresa, tudo, você sabe que a CLT ela é complicada às vezes, né? O cara não tem tanta estabilidade, às vezes não tem um salário bom. Então, o cara que não estuda mesmo é porque ele não deu conta de manter a constância. Muitas vezes não é pelo, não quero ser polícia. Porque dentro da polícia, além de você, em regra, realizar um sonho profissional, né, ser policial, que é muito bom, você tem todo o resto. Entendi. Que é o salário bom, a estabilidade, plano de saúde, tudo que você tem, entendeu? Em regra, você tem isso. É mais porque o cara não dá conta de manter mesmo. E é isso que a gente tenta facilitar na nossa mentoria, né? A constância é a coisa mais difícil, mas a gente consegue colocar metas que ele sabe, hoje eu tenho que fazer isso, ele senta e executa. Tem um cronograma, a gente tem tudo certinho, hoje você senta e executa isso daqui. Hoje, você tem que pensar no hoje. Deixa que o amanhã a gente está pensando para você. Amanhã você vai fazer isso. Cumpra isso. E aí, quando a pessoa sabe o que ela tem que fazer, não fica perdido, aí facilita, ela consegue ser mais constante. Né? Exato, ela consegue ser mais constante quando ela já sabe o que ela tem que fazer. Agora, se você sentou na mesa, caramba, vou estudar. O que eu vou estudar? Como que eu vou estudar? Qual material? Qual material que eu vou estudar? Qual a melhor estratégia? Quando que eu vou fazer questões? Como que é revisar? O que cai na prova? Como que eu vou revisar esse assunto que eu já estudei? E eu tenho que revisar? Então, tudo isso a gente, né? Direciona. A gente direciona, a gente faz esse planejamento, a gente direciona, a gente fornece resumos também. Agora a gente está com um projeto de ter aulas teóricas das matérias também. Então, sempre pensando aí em ajudar da melhor forma. Para a pessoa só sentar e estudar. Só sentar. Você tem que fazer a parte prática também, cara. Vai ser massa. TAF, né? Botar também. Mas a Fê, eu tive esse projeto, uma turma específica para teste físico, mas demanda muito tempo, assim, e eu não estava conseguindo conciliar tudo ao mesmo tempo, é muita coisa. Mas quem sabe lá na frente a gente consegue mais gente para fazer mais coisa. Né? Coloca uma pessoa para poder ser um braço de vocês, também não só para a parte da prova, né? No caso, porque vocês são mais focados na parte da prova, né? Mas a gente faz esse acompanhamento com os nossos alunos aprovados. A gente dá orientação. Os aprovados, sim. Mas não na prática de pegar a pessoa e treinar, mas só na parte mesmo de orientar. A gente está com uma parceria, que é um dos nossos alunos aprovados, que é o nosso professor de CrossFit, junto com a esposa dele, que também é professora de CrossFit. Aí a gente fez essa parceria para ele ir guiando os aprovados agora. Legal. Entendeu? Que só passa para a próxima fase se você vencer a anterior, não tem como. Então, é onde a gente comentou há pouco, né? Foca na objetiva, mas não desleixa no treinamento físico. Vai fazendo uma preparação. Tá despertando, né? A parte do físico. Isso é porque o TAF é uma das etapas que mais derruba a gente em concurso público, né? O TAF, psicotécnico, enfim. Tem algumas etapas que derruba bastante. Só teve um colaborador nosso que era no marketing, inclusive. Ele passou na Polícia Militar e aí ele teve um problema no psicotécnico. Ele teve que entrar na justiça e refazer, mas aí ele conseguiu passar. Acontece bastante. Sim, a gente até estranhou, né? Porque ele é uma pessoa totalmente tranquila e tal. Eu não sei, mas não é determinante. O problema é isso. Às vezes a pessoa já reprovou no psicotécnico. É doido. A gente fala isso, mas... Não, mas parece que sim, no psicotécnico, eu até conversei com ele e falou assim, não, deu uma pessoa de estresse, de não sei o quê, aí parece que aí eles reprovaram ele, né? Você não pode ser nem muito passivo, nem muito agressivo. Então, aí você tem que estar ali dentro dos índices que a banca vai exigir, né? Então, não necessariamente. Às vezes, o cara que tem a característica de ser muito pacífico também, ele vai ser reprovado. Não vai ser bom também. Entendeu? Justamente. Ele era muito pacífico e reprovou porque, pelo contrário, eu falei, não entendendo esse teste, né? Às vezes, porque se a pessoa observou algo, porque se a pessoa também é muito pacífica, mas no momento ela estoura, cara, é um perigo, né? Você vai guardando e na hora da rua ela se apresenta outra pessoa e fica perigoso. E N motivos em época em concurso. Às vezes a pessoa fala assim, eu não posso responder isso, não responde ali de fato com o que acha, e pensa que tem que responder de um jeito ou de outro, às vezes acaba se complicando, entendeu? Então, às vezes a pessoa fica preocupada com aquela etapa e às vezes responde alguma coisa ali que de fato não seria, aí tocou lá como muito agressivo. Colocar, eu tenho que ser policial. Então pergunta assim, você tem medo de usar arma? A pessoa coloca, não, aí coloca um 10ão lá, você atiraria alguém sempre? Sei lá, entendeu? Entendi. Pensa, não, eu tenho que responder isso. Mas às vezes pode dar algum... Às vezes foi uma forma de se colocar, né? Aí eu já não sei exatamente como é que é a avaliação, né? Mas eu imagino que seja assim.
que já estamos chegando no final, queria, né, para a gente encerrar, queria que vocês falassem aqui para a turma aqui do DCCast, que a nossa proposta aqui é trazer esse conteúdo legal, esse bate-papo, muita informação para quem está querendo, né, ingressar nessa carreira da polícia, e eu acho que não só um pouco do estilo de vida ali de vocês explicando, né, nada é por acaso, né, tem muito esforço e bastante disciplina para poder chegar, mas se fosse para falar para a turma que, né, que em cima do nosso propósito, que é gerar conexões aí para melhorar a vida das pessoas, que é o nosso papo aqui hoje, foi nesse sentido. O que vocês poderiam passar aqui para a turma do DCCast aí, uma dica para, assim, cara, faça isso, eu fiz, melhorou minha vida, e você vai melhorar a sua vida também com esse conselho aqui. Excelente. Quer começar? Pode ficar à vontade. Falo para cá? Ou tanto faz? Pode ser. Senhores, então, falando de senhores, né? Porque a gente sempre fala senhor, senhora, senhores. Você vê assim, quando a pessoa já tem, né? Corta aqui pro meio. Ô, Pedrão, quando a pessoa já tem um jeito, né? Porque já faz tem uma afinidade, já joga na câmera e tal. Você joga lá na câmera. Então, senhores, primeiramente, né? Vocês acompanharam aqui o nosso papo descontraído. Nós somos policiais, eu sou policial, sou muito satisfeita com o que eu faço, sou muito satisfeita com o que eu conquistei. E eu quero falar para vocês, seja qual área for que vocês estão aí trilhando a vida de vocês, os projetos de vocês, é muito importante que a gente comece, que a gente tenha um meio e que a gente vá até o fim. Isso que é o importante, seja ele qual for, vá até o fim do seu projeto, que isso vai te gerar uma satisfação pessoal. É uma satisfação pessoal você começar e terminar algo e se dedicar, sabe, com afinco a tudo. Eu me dediquei para ser policial, eu comecei a estudar. Eu teve um meio ali que você começa a pensar, será que é isso mesmo? Está difícil, mas depois que você rompe, vai até o final e você alcança aquilo que você planejou, aquilo que você traçou, você chega lá, olha para todo o seu processo anterior, você fala, caramba, valeu muito a pena. Seja você está começando uma empresa, é difícil você iniciar, talvez você esteja começando aí no marketing digital, que eu não sei, é difícil você engajar, você tentar começar algo e ver o resultado, mas vale muito a pena você começar e você terminar e olhar o seu processo e ter orgulho, né? Ter aquela sensação de missão cumprida. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Bom. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é @concursadafefe. E aí a gente traz ali o dia a dia, o meu dia a dia, coisas da polícia. E também temos o Instagram @irmãospolicia, que é o da nossa mentoria. Muito bom. James. Basicamente, a Fê falou tudo. E resumir aqui um pouco, só não vence quem desiste. Se você tem um plano, bota, executa, vai ser complicado em algum momento, mas não desista, que vai chegar seu momento. Eu falo isso por experiência própria, porque meu objetivo, eu costumo até dizer, né, Fê, que eu zerei minha vida, que meu objetivo de vida era me tornar policial, e eu sabia, eu fui atrás, busquei o que era necessário para me tornar policial, fiz o que tinha que ser feito, teve dias difíceis, mas eu não parei até esse dia chegar. Então, é isso. Eu imagino que em qualquer coisa na vida, faça o que tem que ser feito, não para, mesmo que tenha dificuldades, tenta superar e vá até o final. Isso é o mais importante. Esse é o Excelente. Obrigado, galera. Obrigado mesmo pelo papo. Demorou um pouquinho, né? A gente vamos marcar aqui. Eu peguei isso aqui de surpresa aqui na hora. Não vamos sair daqui não, sem a gente excelente. Muito bom. E muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Muito bom. Agradeço aí. Estar do lado de cá foi muito bom também. Essa experiência aí, eu acho que, né, vivenciaram hoje aqui. E obrigado por ter vindo aí no DCCast. Muito bom. Muito obrigada. Galera, até o nosso próximo DCCast aí. Um abraço aí pra turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.